E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Sou o professor de matemática Eduardo Moraes e a aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das equações. Especificamente, nós vamos trabalhar hoje equações fracionárias e equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b. Você está preparado? Então vem comigo. Vamos iniciar então nossa aula falando sobre equações fracionárias. E a equação fracionária é aquela equação em que pelo menos um dos termos algébricos vai ser uma equação algébrica inteira fracionária. Professor, lembra um pouquinho o que seria uma equação algébrica inteira fracionária? Para ser inteira, nós não teremos nenhuma incógnita, ou seja, as variáveis, dentro de radicais. E para ser fracionária é porque nós teremos as variáveis, que são as incógnitas, nos denominadores, tá bom? Então, o que seria uma equação fracionária? É uma equação em que pelo menos um dos termos algébricos será uma equação algébrica inteira fracionária, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo e a gente vai trabalhar em cima desse exemplo, porque quando a gente quer resolver uma equação fracionária, o nosso principal objetivo é determinar o seu conjunto solução. Mas quando a gente quer iniciar essa resolução, primeiramente a gente tem que observar que existem algumas restrições com a sua resolução. Primeiro, temos que encontrar o conjunto universo e alguns números não farão parte desse conjunto universo, porque a gente sabe que o denominador não poderá ser igual a zero. Como é, professor? Repete. Como nós temos um termo algébrico, que é uma expressão algébrica fracionária, a gente tem que ver quais os valores que o x não poderá assumir para que eu não consiga anular o denominador. Porque a gente sabe que em uma fração, o denominador tem que ser um número diferente de zero. Vejamos o primeiro exemplo. Nós temos, então, 8 sobre x menos 4 sobre 3x igual a 5. O primeiro passo que nós vamos fazer é encontrar o conjunto universo. Observe que o conjunto universo poderia ser qualquer número real. Qualquer número real. Mas a gente tem que observar que os meus denominadores eles têm que ser números diferentes de zero. Portanto, a gente tem algumas restrições. Olhando para o primeiro denominador, eu sei que o x terá que ser diferente de zero. Então, zero já não poderia ser a raiz dessa equação. Novamente, o 3x também tem que ser diferente de zero. Como 3x é a multiplicação do 3 pelo x, então o x já está aqui condicionado, não poderá ser o zero. Então, determinando nosso conjunto universo, nós temos que o conjunto universo será igual a qualquer número real, com exceção do número zero. Beleza? E aí, vamos lá. Como nós temos frações, nós temos que tirar o MMC entre os denominadores. Nós sabemos que o denominador do 5 é o 1. E aí, para tirar o MMC, nós temos que fatorar x e o 3x. Fatorando x, vamos colocar aqui. Você observa que o x já está na sua própria forma fatorada. E o 3x seria 3 vezes x. Como eu quero calcular o MMC, no MMC, nós vamos pegar todos os fatores. Então, eu vou pegar o fator 3 e vou pegar o fator x. Logo, o MMC de x e 3x será igual a 3x. E esse MMC será, então, os denominadores das três frações que nós temos na nossa equação fracionária. Então, aqui eu coloco 3x, 3x e 3x. E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o 3x, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. E faremos isso com todas as frações. É aquela regrinha que a gente chama de maneira bem carinhosa de mumu, que eu divido pelo denominador e depois eu multiplico pelo numerador. Então, vamos lá. Ó. 3x dividido por x, eu tenho 3. Como assim, professor? Observa. Ó. 3x dividido por x. Você pode cancelar o x com o x, ficando apenas o 3. Beleza? Então, ó, 3x dividido por x, eu tenho 3. 3 vezes 8, 24. Novamente, 3x dividido por 3x, a gente sabe que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1.
1 vezes 4, eu tenho 4. 3x dividido por 1, 3x. Vezes 5, eu tenho 15x. Vou apagar essa explicação que eu fiz aqui, para a gente poder ganhar um pouquinho mais de espaço na lousa. Então, observe que nós temos agora 3 frações, todas com os mesmos denominadores. E se você observar, a gente sabe que numa equação, tudo que vem antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro e tudo que vem depois do sinal de igual é chamado de segundo membro. Como meus denominadores do primeiro membro são iguais aos denominadores do segundo membro, a gente pode cortá-los. E aí, a gente ficou, então, com 24 menos 4 sendo igual a 20, e o 20 é igual a 15x. Beleza? Como eu quero encontrar o valor de x, a raiz dessa equação, a gente vai isolar o x. O 20 já está do outro lado, e o 15 que está multiplicando x passará dividindo. Professor, espera aí, mas no primeiro membro, eu assisti uma aula do senhor que o senhor disse que no primeiro membro ficariam as variáveis e no segundo membro ficariam os números. Beleza, que bom que você prestou atenção. Mas ali a gente apenas convencionou, tá certo? Aqui, como já está organizadozinho, porque o importante é que eu tenha um membro só com variáveis e outro membro só com números. Como já estava organizado, eu não quis mudar de lado. Mas se você quisesse, ficaria menos 15x igual a menos 20, multiplicaria por menos 1, e aí você teria, então, 15x igual a 20. Logo, o x seria igual a 20 sobre 15. Como é uma fração que eu consigo simplificar, vamos simplificar, então, o numerador e o denominador, para encontrarmos a sua fração irredutível pelo mesmo divisor, que seria o 5. Com isso, eu encontro que 20 dividido por 5 é igual a 4 e 15 dividido por 5 é igual a 3. Acabei de encontrar a nossa raiz dessa equação. Encontrei a raiz dessa equação, 4 sobre 3, 4 terços. Se você quiser dividir e encontrar o valor decimal, não tem problema. Eu estou deixando a forma de fração irredutível, ok? Então, encontrei o conjunto universo, que seriam os reais, com exceção do zero. Acabei de encontrar a raiz da equação, falta apenas agora determinar o seu conjunto solução. E para a gente encontrar o conjunto solução, a gente tem que observar se a raiz faz parte do conjunto universo. Como 4 terços pertence ao conjunto dos reais, nós temos então que o conjunto solução, vou representar a solução pela letra S, entre chaves eu vou representar então 4 sobre 3, que é o conjunto solução. Ok, pessoal? Então, encontramos o conjunto universo, encontramos a raiz, e o principal objetivo era determinar o conjunto solução. Ok? Vamos para mais um exemplo para a gente praticar bastante e ficar muito fera em equações fracionárias. Vou apagar aqui então. E aí depois você pode copiar essas equações que eu estou colocando como exemplo e tentar resolver novamente no seu caderno. Tranquilo? Qualquer dificuldade, você assiste novamente essa aula e vê qual foi o passo a passo que eu segui. Vamos para o segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos 2 sobre x menos 2, mais 3 sobre x mais 2, igual a 8 sobre x menos 2. Já peguei uma equaçãozinha um pouco mais desenvolvida. Primeiro passo, vamos então encontrar o conjunto universo. Observe, pessoal, que o x menos 2 tem que ser diferente de zero. Eu não posso admitir o meu denominador sendo igual a zero. Então, x menos 2, que é o denominador, tem que ser um número diferente de zero. Com isso, a gente acha que o x, nós achamos que o valor de x terá que ser um valor diferente de 2. Passando menos 2 para o segundo membro, fica mais 2. Então, já sei que o x tem que ser um valor diferente de 2. Vou pegar o outro denominador. Nós temos, então, x mais 2 também tem que ser diferente de zero. Logo, passando mais 2 para o segundo membro, a gente vai encontrar que o x será diferente de menos 2. O terceiro denominador é o x menos 2. A gente já trabalhou com x menos 2.
Tá ok? Então agora eu vou determinar o nosso conjunto diverso. Conjunto diverso será qualquer número real, com exceção do menos 2 e do mais 2. Isso quer dizer que eu posso trabalhar com qualquer valor real. A minha raiz poderá ser qualquer número real, com exceção do menos 2 e do mais 2. Precisamos, então, fatorar o x menos 2 e o x mais 2. O x menos 2 já está na sua forma fatorada. E o x mais 2 também já está na sua forma fatorada. Como eu quero o MMC, então eu vou pegar o x menos 2 e multiplicar por x mais 2. Então vamos colocar aqui os nossos novos denominadores. Nós teremos então x menos 2 vezes x mais 2. X menos 2 vezes x mais 2. E também x menos 2 vezes x mais 2. Todos os meus denominadores agora serão x menos 2 vezes x mais 2. Vou até colocar aqui, ó, quando a gente tirou o MMC, nós encontramos x menos 2 vezes x mais 2. Tenho o meu conjunto universo, tenho aqui o MMC e vamos resolver essa equação. X menos 2 vezes x mais 2 dividido por x menos 2, observa. Se eu coloco aqui para você, ó, x menos 2 vezes x mais 2 dividido por x menos 2, como o numerador é uma multiplicação, a gente pode cortar x menos 2 com x menos 2, ficando apenas x mais 2. Esse x mais 2 nós vamos multiplicar pelo numerador, que é 2. E aí eu vou fazer com mais calma, então eu vou transformar apenas em uma multiplicaçãozinha para depois eu fazer uma distributiva. Então ficaria o meu numerador 2 vezes x mais 2. O mesmo processo eu vou fazer com a minha segunda fração. X menos 2 vezes x mais 2 dividido por x mais 2, corta x mais 2 com x mais 2, fica x menos 2. Então nós teremos 3 vezes x menos 2. Vou apagar essa explicaçãozinha que eu fiz anteriormente. E aqui do mesmo jeito, ó, x menos 2 vezes x mais 2 dividido por x menos 2, fica x mais 2. Logo, teremos 8 vezes x mais 2. Todos os denominadores do primeiro membro e do segundo membro são iguais. Então, ó, vamos cortá-los. Vamos cortá-los todos os denominadores. E aí nós temos agora que fazer as multiplicações distributivazinha, ó. 2 vezes x, 2 vezes 2. Depois, 3 vezes x, 3 vezes menos 2. 8 vezes x, 8 vezes mais 2. E, pessoal, muito cuidado. Aqui é um sinalzinho de mais, mas quando for um sinalzinho de menos, aí você tem que ter uma atenção redobrada, porque justamente haverá troca entre os sinais dos números que estão dentro do parênteses. Então, vamos lá, ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, mais 4. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, mais vezes menos, menos 6. Igual a 8 vezes x, 8x. Mais 8 vezes mais 2, mais 16. Legal. Vamos dar uma reduzida aqui no primeiro membro. Nós temos 2x mais 3x, eu tenho 5x. Mais 4 com menos 6, menos 2. E aqui, igual a 8x mais 16. Vamos agora organizar a nossa equação do primeiro grau. Variáveis no primeiro membro, números no segundo membro. Quando muda de lado, muda o sinal. Então, nós temos 5x menos 8x, porque o nosso mais 8x, ó, ele virá para o primeiro membro. E o menos 2 virá para o segundo membro. Então, ele vai passar como mais 2. Então, aqui, ó, 5x menos 8x é igual a 16, que já estava no segundo membro. E o menos 2 vem para cá, mais 2. Legal. 5x menos 8x, nós temos menos 3x. 16 mais 2 igual a 18. Nós vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Então, vou multiplicar o primeiro membro por menos 1 e o segundo membro também por menos 1. Uma vez que eu multiplico o primeiro membro por algum número, eu tenho que fazer a mesma coisa com o segundo membro. Então, ó,
Menos 3x vezes menos 1, eu fiquei com 3x. 18 vezes menos 1, menos 18. Com isso, pessoal, a gente encontra agora a raiz da equação, que será o menos 18 dividido por mais 3. Logo, a raiz da equação vai ser menos 18 dividido por mais 3, que é igual a menos 6. Encontrei a raiz da nossa equação fracionária. E agora nós vamos ter que determinar o conjunto solução. Menos 6 pertence ao conjunto dos reais, com exceção do menos 2 e do mais 2? Sim. Então, conjunto solução será, então, o número menos 6. Encontramos o conjunto solução, encontramos a nossa raiz e encontramos também o nosso conjunto universo. Tá bom? Então, primeiro passo, encontra o conjunto universo. Segundo passo, como é a equação fracionária, tira o MMC entre os denominadores. Faz o Didi Mumu e aí começa a resolução. Depois, nosso objetivo intermediário é encontrar a raiz. Quando eu encontro a raiz, eu verifico se pertence ao conjunto universo e daí eu determino o conjunto solução. No caso, solução sendo menos 6. Tranquilo? E aí eu quero que você faça mais exercícios com esse conteúdo de equação fracionária, tá bom? Para você ficar bem habilidoso nesse conteúdo, tá bom? Vamos então agora trabalhar um pouquinho de equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b. Vamos lá. Vamos apagar aqui rapidamente a nossa lousa. Beleza? Então vamos lá. Uma equação do segundo grau, pessoal. Vamos posicionar aqui ax ao quadrado igual a b. Observe que tudo que vem antes do sinal de igual é o primeiro membro. E com ele nós ficaremos apenas com as variáveis. E o segundo membro é onde ficarão os números. É onde ficarão os números. Professor, por que essa equação é do segundo grau? Observe que a variável x está com expoente igual a 2. Então, o expoente 2 da variável x determina que essa equação é do segundo grau. Agora, pessoal, o nosso a, o coeficiente da variável x, tem que ser um número diferente de zero. Vamos até colocar aqui que o a tem que ser diferente de zero. Porque se fosse zero vezes x ao quadrado, ficaria zero e nós não teríamos essa equação sendo do segundo grau. Tranquilo? E aí, nós vamos então fazer o desenvolvimento. Mas antes disso, a gente tem que lembrar o seguinte: como se trata de uma equação do segundo grau, nós temos então duas raízes reais. Uma equação do segundo grau admite duas raízes reais. Fazendo aqui o desenvolvimento, observe que x ao quadrado vai ser igual a b sobre a. Como é uma equação, a variável x está elevada ao quadrado, isso implica em dizer que eu posso transformar a minha potenciação em uma radiciação. Como o expoente é 2, vai para o outro lado, radical com índice 2, onde o radicando será b sobre a. Mas um detalhe importante, vou até apagar aqui, como se trata de uma equação de segundo grau, e eu falei para você que uma equação de segundo grau admite duas raízes reais, isso quer dizer, então, que o x poderá ser mais o valor de raiz quadrada de b sobre a, ou poderá ser menos o valor da raiz quadrada de b sobre a. Tranquilo? Então, esse aqui é o nosso método prático. Mas, turminha, observe que como nós temos uma raiz de índice 2, a gente não pode ter o nosso radicando sendo um número negativo. Com isso, tem mais uma condição de existência. O radicando, que é b sobre a, ele poderá ser qualquer número maior do que zero, ou até mesmo o zero. Por isso eu coloco que o radicando, a fração b sobre a, poderá ser maior ou igual a zero. Professor, e se fosse um número negativo? Se fosse negativo, a gente não admite raiz de índice par quando o radicando for negativo. Isso dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Então, como nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais,
Sendo o meu índice um número par, eu não posso ter o radicando sendo negativo. Por isso que eu estou colocando que o meu radicando tem que ser um número maior ou igual a zero. Beleza? Vamos então praticar resolvendo algumas equações. O nosso primeiro exemplo é uma situação, um problema bem simples, porque a gente também poderá interpretar algumas situações onde nós iremos transformar essas situações em equações. E aí nós temos o seguinte, o dobro do quadrado de um número é 18. Vamos lá de novo. O dobro do quadrado de um número é 18. Esse número é um número desconhecido, então eu vou representá-lo por x. Como é o dobro do quadrado desse número, nós temos então 2 vezes o quadrado do número desconhecido, x ao quadrado, que vai ser igual a 18. Professor, repete de novo essa situação, problema. Eu quero determinar o dobro do quadrado desse número, certo? Coloquei então, determinei a minha equação. E qual é o meu objetivo? É encontrar qual é o número desconhecido. Então, vamos resolver a equação. Vamos isolar o x ao quadrado. O 2 que está multiplicando, passará para o outro lado. Vamos dividir 18 por 2. Nós temos 9. E aí agora nós vamos descobrir o valor da variável x, que é o número desconhecido. E aí nós temos que x, como está em forma de potência, irá para o outro lado na forma de radiciação, raiz de índice 2. E aí, como admite duas raízes, uma positiva e outra negativa. Logo, o valor de x poderá ser mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Então, a gente poderá ter o quê? Que a raiz, que é o valor da variável x, poderá ser mais 3 ou poderá ser menos 3. Ah, professor, então quer dizer que esse mais ou menos aqui quer dizer que pode ser ou mais 3 ou menos 3? Perfeito. Tá bom? Então, eu encontrei as raízes dessa equação. Observe que se você substituir o mais 3 na nossa equação, a gente vai ter uma sentença verdadeira. E se você pegar o menos 3, colocar no parênteses, elevar ao quadrado e substituir, nós também temos uma sentença verdadeira. Portanto, a raiz da equação, esse número desconhecido que eu gostaria de descobrir e que eu descobri, poderá ser ou mais 3 ou o menos 3. Vamos para mais um probleminha. Na verdade, vamos para a resolução prática de equações do segundo grau. Do tipo, lógico, ax ao quadrado igual a b. Vamos lá, primeiro exemplo nós temos, colocar aqui, exemplo 1. Nós temos 25x ao quadrado igual a 16. Vamos isolar a variável x, x ao quadrado, vai ser quem? 16 sobre 25. X vai ser igual a mais ou menos, agora nós temos uma raiz de índice 2, onde o radicando é uma fração. E a gente sabe que quando nós temos que tirar a raiz de uma fração, a gente vai tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador. Portanto, nós temos mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. Logo, a raiz dessa equação poderá ser mais 4 quintos ou menos 4 quintos. Digamos que o conjunto universo dessa equação sejam os números reais. Como eu encontrei a raiz, nós também temos o conjunto de solução. Qual seria o conjunto de solução, professor? Mais ou menos 4 quintos. Porque a fração mais 4 quintos ou menos 4 quintos pertencem ao conjunto dos números reais. Beleza? Vamos para mais outro exemplo. Exemplo 2. Nós temos, então, 5/16 de x ao quadrado menos 5 igual a 0. Vamos colocar aqui o conjunto universo sendo os números reais. Legal. Vamos passar, então, o menos 5 para o segundo membro. E aí nós temos o primeiro membro apenas com variáveis, segundo membro apenas com números. Então, a gente tem 5/16. Eu vou até colocar o x ao quadrado juntinho aqui com o numerador. Igual a 5 sobre 1. Coloquei
Primeiro membro em fração, segundo membro também em fração. Como eu tenho uma proporção, uma igualdade entre razões, nós podemos multiplicar, ó, meio pelos extremos. Princípio fundamental das proporções, onde nós teremos 5x ao quadrado vezes 1, 5x ao quadrado, e 5 vezes 16 igual 5 vezes 10, 50, 5 vezes 6, 30, 50 mais 30, 80. Professor, se eu quisesse fazer o MMC, daria certo? Com certeza. Mas como eu só tenho uma razão no primeiro membro e outra razão no segundo membro, eu optei em fazer logo o princípio fundamental das proporções. É um mecanismo mais rápido, mas vai dar o mesmo resultado. Então, vamos isolar a variável x ao quadrado, onde nós temos, então, ó, que dividir 80 por 5. Quando eu divido o 80 por 5, eu vou encontrar 16. Com isso, eu sei que x ao quadrado é igual a 16. Logo, nós temos que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. E aí eu vou encontrar quem é a raiz quadrada de 16? É o 4. Então, o valor de x poderá ser mais 4 ou menos 4. Encontrei a raiz. Vamos agora determinar o conjunto solução. Vamos olhar para o conjunto universo. Ele admite apenas números naturais. E aí você vai ter que pensar agora um pouquinho. O mais 4 é um número natural? Sim, professor, o mais 4 é um número natural. O menos 4 é um número natural? Não, o menos 4 não é um número natural. Portanto, o menos 4 não fará parte do nosso conjunto solução. Logo, o conjunto solução será formado apenas pelo mais 4. Tranquilo? Vamos para mais um? Vamos lá, só para a gente fechar com chave de ouro. Vamos apagar aqui esse primeiro exemplo. E eu vou colocar aqui o nosso terceiro exemplo, que nós temos a seguinte situação. 3x ao quadrado mais 12. Terceiro exemplo, 3x ao quadrado mais 12 igual a 0. Conjunto universo são os reais. Vamos resolver, ó, mais 12. Virar para o segundo membro como menos 12. Então, nós temos 3x ao quadrado igual a menos 12. Para a gente otimizar logo o nosso tempo, vamos dividir menos 12 por 3, porque a gente sabe que o 3 vai passar dividindo. Então, simplificando logo o 3 e o menos 12, nós vamos encontrar que o x ao quadrado será igual a menos 4. Vamos isolar a variável x. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Opa! Radicando negativo com índice par. Não pertence, a raiz não vai pertencer ao conjunto dos números reais. Então, gente, a gente não pode admitir o radicando sendo negativo quando o índice for par, ok? Como o índice é 2, logo ele é par. Então, o radicando não poderá ser negativo, porque dentro do conjunto dos reais, nós não teremos essa raiz, tá bom? Então, o nosso conjunto solução vai ser um conjunto vazio, ok? Porque nós não temos raízes dentro do conjunto dos números reais. Beleza? Turminha, vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido, tá bom? E eu aguardo você nas nossas próximas aulas. Só para dar um resumo, nessa aula nós trabalhamos então com a resolução de equações fracionárias e a equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b. Faça os seus exercícios. Quanto mais exercícios você consegue fazer, mais prático e habilidoso você fica nesse determinado conteúdo. Tá bom? Conto com você então na nossa próxima aula. Meu muito obrigado. Valeu!